Perfecto. También tenemos nuestra grabación en la cuenta de Aguas Amazónicas de Facebook. Y listo, yo creo que podemos empezar ahora sí. Ya esperamos a todas las personas que querían sumarse a este espacio. Es genial poder ver el ánimo de participar y recibir toda esta información. Me presento, mi nombre es Tatiana Unzaga, yo soy comunicadora del Programa Regional de Conservación de Ecosistemas Acuáticos de la Amazonía, de WCS, y soy miembro del equipo impulsor de Aguas Amazónicas. Estamos muy contentos de tenerlos a ustedes hoy, de estar con ustedes para tratar un tema muy relevante para la cuenca amazónica, como es la nueva clasificación de cuencas Panamazonía. Antes de empezar, para nuestro webinar tenemos dos espacios de donde estamos haciendo este webinar, esta masterclass. Uno de ellos es el Zoom, que es donde estamos en este momento los presentadores y algunos asistentes. Y contamos en el Zoom con interpretación simultánea en español y portugués. Así que pueden, por favor, ir al globito de interpretación que se encuentra en la barra principal de Zoom y ahí eligen el idioma en el que quieran escuchar el webinar. Está disponible para español y para portugués. Adicionalmente, pues vamos a darles un segundito para que puedan configurar esta parte de interpretación. E vou decirlo também em português para as pessoas de Brasil. Então, para nosso webinar, temos a função de interpretação. Vocês podem ir agora à barra principal do Zoom e ver o botão de interpretação. Escolha o idioma em que vocês quiseram ouvir o webinar. Temos duas possibilidades, espanhol e português. Entonces, vamos a esperar a algunos de vocês para que pudieran hacerlo. Eso. Entonces, una vez explicado esto, queremos contarles que la iniciativa Aguas Amazónicas, desde donde estamos haciendo este espacio, es una iniciativa que promueve una visión de la cuenca amazónica como una región que es valorada no solo por sus bosques tropicales, que son altamente productivos y su importancia para el almacenamiento de carbono, sino también por su rol como el sistema de agua más dulce y más diverso del mundo. Con Aguas Amazónicas, nosotros buscamos mantener esta integridad del vasto, interconectado y dinámico sistema de agua dulce de la Amazonía, con la finalidad de contribuir al bienestar humano, a la vida silvestre y también a los ambientes de los cuales ambos dependen. Hoy tenemos la satisfacción de invitarles a ustedes a este espacio de diálogo sobre la nueva clasificación de cuencas Panamazonía. Estaremos recibiendo preguntas, comentarios, saludos si quieren. Así que dependiendo de dónde estén conectados, ya sea en Facebook o en Zoom, siéntanse libres de escribirlas en los comentarios que vamos a estar recopilándolas. En esta masterclass que realizaremos, buscamos que esta nueva clasificación de cuencas sea utilizada como una herramienta, como una solución para integrar y articular la perspectiva de bioma amazónico dentro de un sistema de cuencas, así como también comentar los cambios significativos que se encuentran en ella y adicionalmente recalcar la importancia de la ciencia abierta dentro de la comunidad científica y también en la comunidad general. Más adelante vamos a compartir con ustedes los links respectivos para que tengan acceso a la información que presentaremos hoy, ¿vale? Bien, en ese sentido, voy a dejar aquí de compartir mi pantalla. Esta nueva clasificación es una revisión y una mejora de la clasificación publicada en el año 2016. Que ya ha demostrado, si ustedes la conocen o no la conocían, también pueden ustedes revisarla. Van a encontrar en esta clasificación nueva que se ha ampliado la utilidad de diversas maneras. Sin embargo, para facilitar su adopción y también para incorporar avances recientes de la ciencia que el equipo científico ha consolidado, contamos con Eduardo Benchicinque, Bruce Forsberg, Ronaldo Bartheim y Michael Goulding, quienes son las personas que elaboraron esta investigación. El resultado es lo que estamos compartiendo hoy y antes de empezar, otro pequeño recordatorio.
sé que hay más personas que se han sumado. Recuerden que pueden dejar sus preguntas y comentarios y saludos a través del chat o a través del chat de Aguas Amazónicas en el Facebook Live. Entonces, hoy tenemos a Eduardo 25, líder en investigación y realización de esta base de datos de la nueva clasificación de cuencas Panamazonía. Entonces, Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Tú también acuerda que Eduardo habla portugués, entonces recuerden habilitar su botón de interpretación. ¿Ahí nos escuchas bien? Sim, Tati, estou escutando super bem. Uma boa Perfecto. noite. Um gosto estar acá com vocês todos. Gracias, Dadao. Entonces yo creo que podemos empezar con tu presentación. Te voy a habilitar el botón para que puedas compartir tu pantalla. Perfeito. Perfecto. Aqui, cá. Está bem assim? Estão mirando bem a apresentação? Perfecto, se ve súper bien. Nancy, te voy a poner en mute. Les recomiendo mantener sus micrófonos apagados para poder mantener el hilo de toda la presentación. Adelante, Dadao. Bom, boa noite a todos, a todas. Um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo conjuntamente há mais de 10 anos, né? E falar um pouco para vocês aonde é que a gente conseguiu chegar nesse momento, né? Da onde a gente partiu e aonde estamos chegando agora. E segundo, quais parâmetros que a gente definiu para desenvolver uma classificação que considerasse não somente aspectos hidrológicos, mas também aspectos ecológicos das bacias amazônicas, e agora expandindo um pouco mais para o bioma amazônico, né? Então, tudo começa, na verdade, deixa eu até, que eu não consigo, não é, mostrar, mas, na verdade, hoje eu vou falar para vocês de uma base de bacias e da drenagem, da hidrografia, no primeiro momento, principalmente das bacias, que foi desenvolvida para toda essa região que a gente está chamando de Pan-Amazônia, né? Que engloba não somente a bacia amazônica, né, a do Tocantins, mas também a do Parnaíba, as bacias das Guianas e o Orinoco, né? E as cabeceiras da bacia do Plata, que aqui estão representadas pelas cabeceiras do Rio Paraná. A ideia de ter essa região mais ampla representada vem de a gente ter um olhar não somente para a bacia amazônica, mas sim para o bioma amazônico, não é? Onde está acontecendo uma série de mudanças e que a gente tem tido uma série de iniciativas que estão olhando a Amazônia não somente numa escala da bacia, mas numa escala de bioma. Então, a ideia principal foi aplicar o sistema que a gente desenvolveu, iniciando nossos trabalhos na bacia do Inambari, aí trabalhamos para Madre, depois trabalhamos para essa região aqui, para a bacia amazônica, né, para a área do projeto que a gente teve do SNAP, e agora ampliamos para isso. E é isso que eu vou falar para vocês, mais ou menos, como foi esse caminho e o que a gente... Ups, caiu minha conexão. Pero se Vocês estão escucha me bien. ouvindo, pessoal? Sí, te escuchamos bien. Mas a apresentação caiu? Acabó de caerse. Está reconectando. Estou com um problema aqui. Hoje está muito ruim. A internet está muito instável aqui em casa hoje, gente. Eu estou reconectando.
No te preocupes, te esperamos. Si Tá quieres, ok, já puedes ir está comentándonos mientras que se recupera de cuidados certo. intensivos tu internet. Reconectou? Todavía no. Eu vou compartilhar. Ela reconectou aqui, eu vou compartilhar novamente. Pronto? Listo? Ahora sí, estás en el Ah, que primer bem. slide. Ujú. Que bem. Então, seguimos. Bom, o estado que nós estamos aqui hoje é o seguinte: essa base das bacias, hoje em dia, ela já está depositada nesse endereço aqui no KNB, não é? Sob esse título que vocês estão vendo aqui, né? Pan Amazon Basins, e ela já está disponível para quem quiser acessá-la. Junto com essa base de dados, já existe a explicação que eu vou estar fazendo para vocês hoje, ela está toda bem detalhada nos metadados e também, quando vai se acessar essa base para fazer o download, existe toda uma documentação junto com ela, onde está explicado todo o procedimento de trabalho, os critérios que foram aplicados para cada uma dessas regiões, o tamanho médio das áreas de captação, das bacias, e toda a informação que a gente vai estar falando aqui hoje também está disponível de forma escrita no local onde vocês podem acessar essa base, ok? Que é aqui, né? A gente escolheu esse depositar no KNB porque as outras bases que a gente já depositou, que foram desenvolvidas dentro do âmbito dos trabalhos que a gente fez no projeto SNAP, também foram depositadas nesse mesmo banco de dados, né? E tem funcionado muito bem. As bases que a gente gerou no Snap, elas tiveram um acesso super bacana, a gente ficou bastante feliz. A gente vendo, ela teve múltiplos usos, ela tem sido utilizada tanto para uma parte científica, quanto para uma parte também de políticas públicas, né? Eu acho que tanto no Brasil quanto no Peru, ela tem tido alguns usos bem bacanas, né? E isso deixa a gente bastante feliz. Os critérios que a gente aplicou, basicamente, eles vêm da necessidade de termos um sistema que tome decisões sobre como, dentro de um sistema de bacias hidrográficas, pensem que isso nasceu na Amazônia, toda essa ideia. E o que acontece na Amazônia, todos conhecemos e sabemos sobre os pulsos de inundação. Então, o que acontece é que, quando a gente tem o período de cheia, existem mudanças muito profundas na paisagem. E, sobre o ponto de vista hidrológico, uma área que fazia parte de uma bacia na época seca passa a ser mais afetada por outra na época cheia, né? E isso principalmente do ponto de vista ecológico. Então, o que nós tentamos fazer? A gente desenvolveu um protocolo onde a gente conseguisse ter um critério para determinar se uma área alagada seria de uma bacia ou de outra bacia. E nisso a gente não desenvolveu, na verdade, a gente aplicou o conceito de main stem, ou seja, do eixo central dos rios. E sempre considerando que esse eixo central seria o mandatário, ou seja, numa área que você teria um encontro de um tributário com o rio principal, a área alagada em volta não faria parte do tributário, mas sim do sistema principal. Isso vai ficar mais claro para vocês num esquema que eu vou mostrar a seguir. Então, a gente
a gente parte desse ponto aqui, quando a gente foi se deparar com esse problema para toda a bacia amazônica, né, incluindo aqui a bacia do Tocantins, a gente queria desenvolver um sistema que tivesse uma solução ecológica, principalmente para essas áreas alagadas, para a gente tomar uma decisão a que bacias elas pertenceriam quando as águas estão altas na Amazônia, né? Então, a gente tomou essa decisão utilizando aqui, na época, a base de dados que foi desenvolvida pela Laura, pelo John Melleck, né, e outros colaboradores, e teve um ajuste para que a gente tivesse o Tocantins e o estudo que anteriormente não tinha sido contemplado. Só que, agora, a gente está tendo que acrescentar uma nova área. Então, Tadao, ¿sabes que se te corta un poquito la voz? ¿Nos escuchas ahí bien? a base da Laura e do John Melleck. Mais recentemente, quando a gente teve essa exposição, a gente Tadao, ¿me escuchas? a base de wetlands, que é a base disponibilizada pelo CIFOR, né, que é uma base de áreas alagadas para toda a área tropical, né, para toda a área intertropical. E ela é muito legal, mas ela tem algumas características diferentes. Então, se vocês olharem para essa região aqui, né, do Rio Negro, vocês vão ver, olha só, como ela considera, ela tem uma quantidade maior de wetlands, de umidades, nas áreas interfluviais, né? Então, essas classificações têm alguma diferença. A gente fez, na verdade, uma junção das duas para chegar em algo mais adequado para o que a gente queria, que era principalmente estar entendendo as áreas alagadas ao longo dos grandes rios. Não exclusivamente, mas principalmente. Então, esse critério que a gente desenvolveu, ele é baseado em dois princípios básicos. Quando a gente adiciona áreas ao main stem e quando a gente remove áreas do main stem, certo? Que é essa parte do eixo principal. Então, primeiro, a remoção. Aqui a gente tem, na figura A, uma rede clássica de drenagem, né, com o rio principal e os tributários. E, segundo o ponto de vista hidrológico, a bacia desses tributários ela começa a ser desenhada, derivada, a partir do encontro desse tributário com o rio principal. Né? Então, a partir desse ponto. Nesse caso, o que a gente fez? Aqui, representado em azul, a gente está vendo a área alagada. Tá? Então, essa área de sobreposição aqui, ela é removida e ela passa a fazer parte do main stem. Ela não passa. Então, essa bacia perdeu essa área de sobreposição, a bacia do tributário. Enquanto que, para os pequenos afluentes, que foram, na classificação, menores do que quarta ordem, existe uma adição. Então, vejam só, esses pequenos afluentes aqui, eles também têm uma bacia de drenagem, uma área de captação, que vai ter uma sobreposição já com a área alagada. E o que a gente fez é que, em geral, quando essa área, na época das águas altas, toda essa drenagem dos pequenos afluentes ficam paradas. Elas ficam paradas e se comportam muito mais como uma área alagada do que como um pequeno curso de água que flui. As águas ficam represadas e paradas. Então, aqui foi feita uma adição. Tá?
e a gente acaba definindo as áreas de influência direta sobre as áreas alagadas dessa forma. Isso, na verdade, é a grande diferenciação de uma classificação de bacias que é definida por limiares de tamanho, né? E esse foi o que a gente aplicou, num primeiro momento, para o rio Inambari, com seus afluentes, depois aplicamos para o Madre, depois para essa área do Snep, e agora, finalmente, conseguimos aplicar para toda essa região panamazônica. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco sobre isso, porque a gente teve que tomar algumas decisões para conseguir fazer isso. Então, aqui decidimos fazer isso, né? Tendo em conta as bacias hidrográficas, para quê? A principal ideia é que nós tenhamos um framework, né? Um arcabouço espacial de consulta numa escala panamazônica. Então, que a gente possa perguntar sobre como está, qual é o nível de proteção das bacias, qual é o nível de proteção das florestas de terra firme dessas bacias, qual é o nível de proteção das áreas alagadas e assim por diante. A ideia é que essas bacias, esse framework, funcione como mais um recorte para que a gente possa fazer perguntas e estar enxergando a dinâmica da paisagem. Bom, nesse novo framework, a gente teve que fazer algumas mudanças. Quando a gente saiu para estar olhando a bacia amazônica, para estar olhando o bioma amazônico. Então, a gente partiu de 4 pontos, que foi o limite geográfico, a informação primária, a rede de drenagem e o sistema de bacias. Em comparação com a base anterior, todos foram alterados. Então, realmente, desde a base que gerou as bacias até a área de abrangência, tudo foi alterado, e eu vou estar fazendo um paralelo agora para vocês de como foram esses câmbios. Então, no primeiro momento, a gente estava trabalhando com essa área, né? E a gente ampliou o limite geográfico agora para o Pan-Amazon Basin, que, incluindo a bacia do Orinoco, as bacias das Guianas, as bacias norte, as bacias costeiras norte e sul já estavam incluídas nessa base, continuaram. Incluímos a bacia do Parnaíba e do Paraná. Com esse novo limite geográfico, foi muito bom para nós, porque o que a gente consegue agora é incluir várias outras iniciativas que olham a Amazônia como o bioma, não restrito à parte hidrográfica, né? Então, aqui em azul, a gente pode olhar o limite biogeográfico da Amazônia, com as linhas vermelhas, o limite adotado pela RAISG, né? E, obviamente, as áreas em sobreposição acaba predominando a linha negra, e a gente pode ver que o novo contorno nosso foi feito com a ideia de abranger as outras iniciativas que têm esse olhar panamazônico. Então, agora, estamos aptos para conversar com as bases de dados e com as análises geradas por essas outras iniciativas também. Ok? Antes, não. Antes, a gente não conseguia estar integrando o nosso sistema de bacias com essas outras iniciativas. Bom, uma outra mudança é que, quando a gente começou a fazer a base para o SNAP, a gente utilizou o SRTM, né, o modelo digital de elevação,
fornecido pela CIAR, que era muito bom, pelo CIGAR, mas que tinha alguns problemas de ruídos, né? E agora ele tinha problemas, especialmente nas planícies alagadas, porque são áreas muito planas, onde fica muito difícil para o algoritmo encontrar a região do canal e definir os pequenos cursos d'água. Então, muitas vezes, ele gerava os limites das bacias e mesmo a rede de drenagem de forma muito imprecisa. A gente acabou agora utilizando uma nova base, que foi produzida pelo Yamazaki em 2019, né? O Yamazaki e colaboradores publicaram essa base, o Merit Hydro, que realmente é incrível e que trouxe algumas melhorias substanciais. E a gente conseguiu ter uma definição, eu acredito, melhor, não só das bacias, mas também para a drenagem. Tá? Obviamente, essas bases precisam ser sempre atualizadas e, de forma alguma, a gente tem um produto definitivo. Eu gosto de dizer que essas bases são produtos vivos, né? Que a gente sempre tem algo para melhorar e a gente vai estar melhorando isso. A ideia é que a gente vá fazendo novas versões e a gente vai arrumando os problemas que forem sendo detectados, né? Então, a gente parte dessa informação e o que o Yamazaki e colaboradores fizeram, na verdade, eles definiram as áreas alagadas e eles aplicaram algumas correções aonde é como se estivesse fazendo escavações dentro dessas áreas que não têm declividade suficiente para fazendo para o algoritmo estar encontrando o seu caminho, ok? E ele desenvolveu esse sistema fazendo como se fosse gerando uma declividade nesses locais que tem uma declividade nula ou muito pequena, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco agora, eu vou mostrar alguns resultados. Essa base que eu vou mostrar para vocês agora, que seria a Pan Amazon Rivers, ela ainda não está disponível, mas ela já está quase disponível, tá? E, perdão, a gente usou um limiar, né? Um threshold de tamanho para começar a desenhar a drenagem, com uma área de captação de 2,5 km, ou seja, 250 hectares, né? É uma área maior do que a gente teve anteriormente, que a gente usou 100 hectares, e isso resultou numa rede de drenagem de primeira a 10ª ordem. Tá? Então, essa é a primeira rede que a gente gerou para a bacia amazônica, né? E essa é a nova rede que a gente está gerando para essa região panamazônica. Aqui eu estou mostrando somente os rios acima de 4ª ordem, né? Porque senão a gente não conseguiria visualizar de uma forma melhor. Tá? E, além da gente estar fazendo isso, é interessante a gente estar olhando, que a gente fez também, como essa é uma base, a base de bacias, que também ela tem um objetivo de estar analisando dados de pesca. Na base de bacias, vocês vão encontrar essa área que a gente criou, um conjunto de arquivos das bacias que considera essas águas abertas do estuário como se fosse mais uma bacia. Claro que ela não é uma bacia no sentido estrito, mas o que acontece é que existe muita pesca, existe um tipo de pesca
específica dessa região e muito ativa. E a única maneira que nós temos de estar absorvendo os dados dessa pesca para a nossa base foi criando mais uma área no estuário, como se fosse mais uma bacia. Tá? Aqui as divisões, né, como ficou. Então, a gente vai ter a bacia do Orinoco. Vocês vão perceber também que, no caso, as Guianas, a gente não estaremos falando exclusivamente de uma bacia hidrográfica, mas de um conjunto de bacias, né, que nascem aqui no escudo das Guianas e estão nas Guianas. Então, a gente deu na verdade, é uma região hidrográfica e não uma bacia hidrográfica. O mesmo para as bacias costeiras norte, o mesmo para bacias costeiras sul. Já o Parnaíba é um rio mesmo, é uma bacia completa. E aqui, no caso, só as cabeceiras do Rio Paraná, uma parte das cabeceiras do Rio Paraná. Aqui, para vocês terem uma ideia, tá? O que eu gostaria de falar é que, comparativamente, essa nova base da drenagem ela tem uma menor resolução do que a anterior, que foi gerada para a Amazônia, mas ela tem uma melhor qualidade, tá? E vocês vão ver isso agora. Então, vejam só. Aquilo que eu estava falando para vocês, olha só a diferença. Aqui é como a nova base ficou, né? A Pan Amazon Rivers. A gente, quando pega numa área alagada, a gente consegue definir bem melhor do que antigamente, que ficava essa bagunça toda aqui, né? Vocês podem ver esses traços aqui retos que saem. Por quê? Porque o algoritmo, quando ele buscava a diferença nas altitudes para determinar a direção da drenagem, não existe diferença e ele faz essas linhas retas, que, obviamente, é uma representação equivocada da drenagem, né? Na base anterior, a gente teve que aplicar uma série de filtros. Então, esses resultados aqui, mesmo com esses problemas, eles eram maiores ainda antes da gente aplicar essa filtragem, tá? Então, a gente teve esse avanço na drenagem também. Essa nova base, a gente tem para toda a drenagem, a gente definiu as áreas de cabeceiras, né? E também as áreas de confluência, tá? A gente agora pode estar olhando isso tudo e o que a gente vai estar pesquisando, uma ideia de estar olhando essas áreas, porque imaginem vocês que a gente vai ter todos esses encontros, né? Essas confluências entre rios de primeira com segunda ordem, primeira com terceira, primeira com quinta, segunda com oitava. E a gente tem a ideia de estar tentando decifrar como são essas paisagens, porque se a gente consegue fazer uma classificação e decifrar como são essas paisagens, talvez a gente consiga ter um mapa de hábitats para essas áreas, para essas confluências numa escala do bioma amazônico, né? Essa é uma coisa que a gente está conversando para começar a fazer. Vamos ver se a gente consegue avançar. A gente mapeou também essas áreas de confluência entre rios de água clara e água escura, devido à importância que a gente sabe que essas áreas têm para a reprodução de uma série de espécies de importância para a pesca comercial, tá? Então, essas áreas são todas confluências, são todos encontros de água preta e branca, ou clara e branca, importantes para o manejo da pesca na bacia amazônica. Essas confluências foram definidas somente para a bacia amazônica,
que é onde a gente vem analisando os dados de pesca nos últimos 10 anos. E agora eu vou estar mostrando para vocês o sistema de bacias, tá? O sistema de bacias Pan-Amazônicas. Bom, eu vou passar esse próximo slide, mas, por favor, não é para ler, de forma alguma, tá? Jamais colocaria um slide desse para se ler. Eu vou simplesmente, o que eu quis mostrar com esse slide? Quando a gente parte para o sistema para fazer a classificação para a Amazônia, a gente pôde usar um limiar de áreas, um limiar para definir, para que vocês prestem, obrigado, atenção, que o eixo Y, né, ele muda numa escala logarítmica. Então, essas pequenas mudanças, na verdade, são mudanças muito pronunciadas, tá? No tamanho médio e na área média das bacias, que vão mudando ao longo do tamanho das bacias. O próximo, por favor. Aqui é uma tabela com a estatística básica dessas bacias, né? A gente derivou, antigamente, a primeira base ela era composta por 7 níveis, e hoje em dia nós geramos 12 níveis hierárquicos para essas bacias, né? No nível, a gente chama de BL, que é Basin Level, né? Então, a gente tem esses códigos eles vão estar em todas as bacias, em todos os arquivos que foram gerados no formato shapefile, a gente encontra esses códigos, tá? E aqui tem um número de bacias para cada um desses níveis, né? Então, a gente tem 7 regiões hidrográficas. Quando a gente considera os principais tributários desses sistemas centrais, dos rios principais de cada uma dessas bacias, a gente tem 67 tributários principais. E aqui, os tributários principais, ou seja, os grandes rios, incluindo aqueles que desaguam nos rios principais e que desaguam nos tributários, a gente vai para 99. E o BL4, que é o nível 4, que variou, né, a nota de corte, mas que são bacias que desaguam nos tributários principais, a gente tem 298 bacias, tá? E assim por diante. E assim por diante. E a partir daqui, vejam que a partir do nível 4 foi utilizado um limiar de tamanho para derivar essas bacias, tá? Então, a partir daqui, a gente vai usando um limiar de tamanho para derivar essas bacias. Depois que se acabou de gerar todas essas bacias, a gente aplicou uma ferramenta de suavização. Essa ferramenta ela teve o intuito de tirar aquele padrão todo dentilhado que ficam as bacias para fazer traços mais arredondados, e com isso a gente conseguiu diminuir muito o tamanho desses arquivos e eles ficaram mais leves para serem trabalhados, tá? Então, essa nossa base de bacias hoje, os 12 níveis para toda a região panamazônica, eles têm 184 megabytes, que é um tamanho relativamente bom para ser trabalhado. Próximo, Tati, por favor. Bom, como está estruturada essa base de dados? Então, é um geodatabase, toda essa informação está contida dentro de um geodatabase que tem 2 feature database, que ele tem aqui o PAB, Open Waters Estuary, que, na verdade, o que é?
são as mesmas bacias que a gente tem aqui, igualzinho, só que aqui eu anexei a esse shapefile a parte do estuário, as águas abertas do estuário, para se poder analisar, caso se tenha interesse em analisar a pesca na área estuarina. Por isso que tem esse símbolo aqui, EOW, que é Estuary Open Waters, ok? E na parte Pan-Amazon Basins, a gente vai ter, primeiro, aqui o nível 00, que nada mais é do que os limites da região de trabalho, e os 12 níveis subsequentes. Ok? Isso. Então, aqui, para a gente estar dando uma olhadinha, né? Agora a gente vai passar pelos níveis, eu vou estar mostrando para vocês os níveis. Então, aqui o primeiro nível, que a gente já viu anteriormente. O próximo, Tati, por favor. Aqui, as subdivisões. Então, olha só, pessoal, vocês podem reparar que o que se define aqui são os canais principais. Vejam só ao longo do rio Amazonas, né? O canal principal, que é aquele conceito do main stem. Vejam só aqui no Paraná também, o canal principal. Vejam aqui no Orinoco, o canal principal do Orinoco também, vindo até as suas cabeceiras, né? No Parnaíba também. Vocês vão reparar que em alguns locais a gente não tem o main stem, como é na bacia costeira sul, nas bacias costeiras norte, e nas Guianas tem o main stem também. Está aqui o main stem e o main stem também. O próximo, Tati, por favor. Agora, aqui, pessoal, qual que é a diferença? Vejam só, a gente já começa a dividir aqueles rios que estavam numa escala 2. Então, vejam a bacia. Eu precisava do apontador. Tati, ali no Amazon, vocês conseguem ver a bacia do Rio Negro, que agora já surge uma subbacia do Rio Negro, que é a bacia do Rio Branco. Por quê? Porque ela atende aquele critério de ter mais de 100 mil quilômetros quadrados, e ela aparece porque, apesar dela ter uma área maior do que 100 mil quilômetros quadrados, ela não é um afluente direto do Rio Amazonas. Tá? Então, é uma subdivisão do BL2 que considera os principais afluentes. Isso, BL4. O BL4 ele já tem, além de uma divisão em bacias menores, é o primeiro nível aonde a região do main stem, ou seja, os eixos principais dos rios, também começam a ser subdivididos. Então, vejam só aqui, olha, se vocês olharem aqui no encontro do Rio Negro e do Rio Amazonas, existe uma bacia que vai até a área estuarina, na região do main stem, da calha principal. O estuário já é dividido em duas regiões também, e assim por diante. É que não dá para ver bem aqui, mas o main stem do Rio Orinoco é dividido, se eu não me engano, em 6 ou 7 subbacias, no nível BL4, e assim por diante. Então, aqui a gente pode ver todas essas regiões que estão em cor de rosa são regiões que a gente reconhece como áreas ou áreas alagadas ao longo dos canais principais ou áreas de influência direta das áreas alagadas. Então, todas essas áreas que estão em cor de rosa são áreas resultantes daquele slide que eu mostrei anteriormente, quando a gente aplica os critérios de adição e remoção para se delinear as áreas do main stem. Ok? Aqui eu mostro uma subdivisão dos outros níveis a seguir. Eu não estou mostrando todos os níveis aqui, porque eu acho que ficaria muito cansativo,
Então, eu peguei somente a região aqui com a linha vermelha, que é a bacia do Rio Negro, e mostrei as bacias em nível 4, as bacias em nível 6, em nível 9 e em nível 12, para vocês terem uma boa ideia de como essa base de consulta pode estar estruturada, tá? E o próximo, Tati, por favor. Com calma, isso. E era basicamente essa a apresentação que eu queria fazer das bacias para vocês, desse sistema. Eu peço desculpas a vocês pelas interrupções que eu acabei tendo pela queda da minha internet aqui, e peço desculpas também por um atraso inicial da apresentação, tá? E eu fico à disposição para responder perguntas, eu fico à disposição para, numa outra oportunidade, apresentar novamente de uma forma mais fluida, e agradeço a todos pela paciência e por estarem presentes. Muito obrigado. Gracias, Dadao. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Entendemos el tema de tu internet y de verdad, gracias por haber superado esas pruebas técnicas. Es un tema que para la audiencia que no es técnica puede ser un retador de comprender, y esta explicación que realizaste sobre la importancia de la nueva clasificación de cuencas pues nos da una base para seguir conservando el bioma de este territorio, ¿no? Y en ese sentido, tomando en cuenta lo que nos mencionas, vamos a pasar ahora con algunos comentarios del público, algunos saludos, comentarios y preguntas, ¿vale? Les recordamos que si tienen preguntas en este momento, también pueden dejarlas en el chat, ya sea a través de Zoom o a través de el Facebook Live, ¿vale? Entonces, Dadao, de parte de Facebook, Luis Alberto Brezán, desde Monro, Argentina, manda muchos saludos. También Pul Barba Salazar, desde El Coca, Ecuador. María Doris Escobar nos realiza una pregunta, que si es posible hablar con los autores de esta propuesta. Están pidiendo tu contacto, Dadao. Claro, já vou colocar agora aqui o meu contato, aqui no chat. Já estou colocando. Excelente, gracias. Ahí ya saben, si necesitan realizar alguna consulta detallada, la tienen Agora, Tati, en el chat. Eu li aqui, Silvia, você está dizendo que o pessoal está tentando entrar no link e não está conseguindo. Ah, sí, pero hay un link, o sea, tienen que revisar. El link que les compartimos es el que termina en MDZ, ese es el que pueden ustedes ingresar. Si intentan ingresar a otro, no les permite, ¿vale? Ahí les está mandando Claudia el link correcto otra vez de la clasificación. Súper. Por favor, tentem, se alguém tiver algum problema com isso, escreva para nós que nós podemos, porque está funcionando. Eu testei algumas vezes e estava funcionando bem. Sí, yo también. Nosotros no tienen que hacer ningún acceso especial ni nada, simplemente ingresan al link y ya pueden ver la información. Continúo. De parte de Zoom, también nos dieron saludos al inicio desde Manaus, en Brasil, desde Lima, en Perú. Nos pregunta Abel Farfán si es posible tener acceso al slide que tú compartiste, Adao. Tú nos dirás. ¿Cuál slide? A los slides, a la presentación. Não, eu posso compartilhar, não tem problema. Eu posso gerar um arquivo e mando para você, Tati, você compartilha, Super. Pode ser? Sí, claro que claro, sí. Pessoal. Lo que podemos hacer es que tú me compartes el PDF y lo podemos cargar en la página de Aguas Amazónicas. Claro. Entonces ustedes pueden entrar directamente, va a haber una nota en la web, la parte de noticias. Entonces pueden ingresar a esa nota y ahí van a encontrar el documento de la presentación.
¿Qué más nos preguntan? Bueno, por acá Abel nos comenta que show, palestra top, que te quedes tranquilo con respecto a tu internet. También Arturo Moscoso te dice que excelente. Pablo Ochoa, muy interesante el trabajo, felicitaciones. Pedro Santos, parabéns, Dadao, grande trabajo. Em, Fabiana Pereira, excelente presentación, obrigada. Em, y Silvia nos comenta, gracias, Dadao, Claudia y Tatiana, con gusto. Y tenemos un par de preguntas, que es Liliana Pasa en Zoom, nos consulta cuáles son las ventajas de esta nueva clasificación. Lilian, a sua pergunta é muito boa. É muito boa. Por quê? Porque ela... deixa eu ligar a minha câmera aqui para você. Ela é muito boa porque essa foi a principal motivação nossa. Porque quando a gente olhava os sistemas de bacias que existiam disponíveis na época, a gente percebeu que eles eram muito inadequados para analisar os problemas de conservação, para desenhar programas de monitoramento, para as atividades que eram realizadas nas áreas alagadas. Então, a gente tentou exatamente, com a definição dessa região que a gente está chamando de mainstand, criar zonas que a gente consiga fazer consultas específicas para áreas alagadas, para regiões de terra firme e assim por diante. Existe um problema com a classificação clássica de bacias hidrográficas, que são as bacias interfluviares. Então, muitas vezes, uma área alagada, metade dela está numa bacia e outra metade está em outra bacia. E essa é uma situação muito ruim, na verdade, quando a gente está querendo fazer um manejo daquela região. Então, a gente tentou adaptar a nossa base para que esse wetland, que essa região alagada, fosse representada por uma única bacia, que a gente tivesse uma bacia que representasse essa região alagada. E que as outras bacias fossem as bacias que influenciam essa região alagada e assim por diante. Deu para explicar? Deu para ser claro, Lilian? Ficou claro para você? Liliana, aquí quedamos pendientes que nos confirmes si tienes alguna otra pregunta. Ah, qué perfecto, que muchas gracias. Genial. Tenemos otra pregunta de Carlos Durigán. Está en portugués, voy a intentar con mi pronunciação a medias decírtela. Dadao, tudo bem? Pensando aqui, você acha que os encontros de águas todos têm a mesma importância para a reprodução de peixes? Ou teríamos como criar pesos destes conforme tipos de águas e dimensões? Então, tudo bom, Durigan? Olha, não, eles não têm a mesma importância, tá? Eles têm uma importância diferenciada, né? E isso é uma pergunta muito bacana, porque quando a gente para pensar, vocês vão estar vendo que muitas das grandes cidades amazônicas, elas foram criadas exatamente no encontro de rios com águas de cores diferentes. Manaus é um exemplo disso. Manaus foi criado no encontro do Rio Negro com o Rio Amazonas, né? Porque essas áreas, a gente já sabe que são áreas que os peixes se encontram, algumas espécies para reprodução, e que são áreas de muita abundância de recursos. Mas a gente, por exemplo, Durigan, a gente só fez isso para a Bacia Amazônica. E áreas de confluência realmente que a gente considerou importantes pelo seu tamanho e por conhecimento, se eu não me engano, são 152 confluências, tá? Mas a gente tem centenas de milhares de confluências mapeadas. Mas a gente até agora definiu como áreas de confluências importantes para a manutenção da pesca, a manutenção dessas espécies,
em torno de 150 confluências na bacia amazônica. Então, elas têm diferença, sim, Doriga. É uma ótima pergunta. Gracias, Dadao. También nos comentas, Carlos, si tienes alguna otra duda con respecto a la pregunta que hiciste, si quedó claro la respuesta de Dadao. De parte de Pedro Santos, nos hacen otra pregunta. Não sou perito no assunto, mas se acha que é relevante, pode comparar este trabalho com os da Hydrosheets, por exemplo? Olha, sim e não, né? A gente pode fazer uma comparação com o Hydrosheds. Agora, o Hydrosheds tem uma vantagem. Ele tem uma vantagem que ele parte de uma base que ele foi assim digitalizado manualmente com muitas correções, tá? Ele foi feito com muitas correções, mas a gente utilizando essa nova base do Yamazaki, eu acredito que nós temos uma definição melhor dos canais e principalmente dos pequenos cursos d'água, principalmente dos pequenos cursos d'água. Então, muitos trabalhos anteriores, o Hydrosheds é a base que é mais utilizada para as pessoas definirem bacias e assim por diante. Ela é uma base excelente, mas nós duas, na base anterior que a gente fez do SNAP, a gente usou o Hydrosheds para condicionar o modelo digital de elevação. Nessa vez, não. Nessa vez, não usamos. Eu preferi, quando a gente estava fazendo isso, ver como se comportava esse delineamento, uma vez o Yamazaki tinha definido, como eu mostrei anteriormente para vocês, toda aquela escavação nas áreas alagadas e para ver como o algoritmo se comportava para definir os canais. E eu achei que ficou bom. Então, a gente acabou não usando, mas são duas bases muito boas, viu? Pedro, tanto o Hydrosheds quanto a que a gente está fazendo são boas. Eu acho que o Hydrosheds é uma base mais antiga, que ela já talvez tenha tido mais trabalho em cima dela, mas as duas são boas. Gracias, Dadao. Tenemos otra pregunta desde Facebook, de Maria Doris Escobar. Neste tipo de classificação, é possível incluir Amazonas Azul? O Amazonas Azul seria a parte marinha? Eso entendi também. Certo. Olha, o que a gente fez foi incluir aquela parte do estuário, né? Que a gente está chamando de águas abertas do estuário. Mas ali não é uma área que está... Ela é uma área de influência mista, né? Porque tem uma influência marinha, mas também tem muita influência do rio. Então, eu diria que não, que a gente não está incluindo a Amazônia Azul nesse sistema de classificação. Ele não foi feito, ele não foi desenvolvido pensando em estar fazendo tem um arcabouço espacial para monitorar a pesca marinha, por exemplo, as frotas marinhas, a biodiversidade marinha. Então, eu diria que não, que a gente ele não é aplicável para a Amazônia Azul nesse sentido. Perfecto. Carlos Durigán te dice que está muy bien la respuesta que le habías dado, que después hablarán mucho más de eso. Pedro Santos, valeu, grazie tanta. Y creo que había una pregunta que estaba en los comentarios de nuestras publicaciones. Está relacionada con la primera pregunta que te hicieron. Con esta base de datos de la nueva clasificación de cuencas, ¿qué acciones se podrían realizar para seguir conservando la cuenca amazónica? ¿Cómo se podría aplicar? Bom, eu diria assim, né? As ações, na verdade, o que essa base nova pode ajudar
eu acho, a gente entender os impactos, entender os problemas, né, no espaço e planejar as ações. Agora, as ações mesmo, né, vão ter que ser feitas pelo poder público, pelos governos, pelas pessoas que residem no bioma amazônico. O sistema, eu acho que ele pode ajudar muito a gente a localizar onde estão esses problemas, se esses problemas eles têm um efeito local, um efeito regional, e para planejar as ações. Mas as ações vão depender da sociedade, não é verdade, né? Quem vai fazer essas ações é a sociedade. A gente tem tido aqui, eu acredito, no Brasil, muitos problemas, né, com as ações. A gente tem um conhecimento bom, a gente está vendo uma série de problemas. Vejam só, a gente está tendo um problema muito grande, eu acho que vocês têm acompanhado, com os garimpos, né, com a mineração, que não é um problema exclusivo da parte da Amazônia brasileira, né? É um problema compartilhado entre vários países. A gente pode detectar isso perfeitamente dentro do nosso sistema de bacias, falar quais são as bacias que têm maior quantidade de mineração, quais são as mais problemáticas, elas recebem água da onde, enviam água para onde, mais a ação, quem vai ter que tomar ela, quem vai ter que fazer ela é o poder público, né? Agora, olha que interessante, muitas vezes a ação do poder público vem da pressão, né? Da pressão popular, da pressão da academia, né? Dos científicos, das organizações não governamentais. Então, muitas vezes, a gente está utilizando uma base espacial para mostrar o problema de uma forma mais ampla, para uma audiência mais ampla. Eu acho que ajuda muito fazer com que o governo tenha atitudes em relação a esses problemas. Eu acredito que o que eu espero é que essa base ela sirva não só para a academia, mas também para a sociedade civil, para estar mostrando onde estão os problemas e cobrando soluções, né? Eu acho que a gente tem esse papel, como sociedade civil, como academia, como científicos, né? De mostrar os problemas y sugerir soluciones. Perfecto. Dao, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de responder todas nuestras preguntas el día de hoy. Yo creo que ya estamos en nuestra hora de cierre. Antes de finalizar, quería también agradecerles a nuestros intérpretes de español y portugués. Ellos nos dejaron por aquí una encuestica, si quieren completarla, se los agradeceríamos montones. Eso nos sirve para mejorar también el servicio de interpretación, ¿vale? Bien, déjenme un segundo, yo voy a compartir mi pantalla. Por aquí, el slideshow. Bien, ya cerrando este espacio, que siempre es bueno acortar la distancia por medio de esta virtualidad, queremos agradecerles muchísimo la participación a todos ustedes. Pues tuvimos un excelente conversatorio promoviendo la diversidad y conocimiento sobre un tema súper importante para la Amazonía. No hubiera sido posible sin la asistencia de todos ustedes. Y también gracias, Dadao, por la excelente conversación. De verdad que fue súper enriquecedor y realmente aportó muchísimo a nuestro propio crecimiento profesional. También agradecemos a Claudia Acosta y Vanessa Correa, que estuvieron con nosotros acompañándonos en esta transmisión en vivo, trabajando conjuntamente detrás de cámaras de este evento. Y también les recordamos que este espacio fue posible gracias al apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore. También aprovechar para invitarlas a que conozcan más sobre la iniciativa de Aguas Amazónicas en la web. Ahí está en pantalla, www.aguasamazónicas.org. También nos encuentran en Facebook y en Twitter. Y no siendo más, les agradecemos muchísimo su participación
y esperamos verlos y verlas en una próxima oportunidad, en otra masterclass. Así que muchas gracias y feliz tarde a todos.